Olá a todos! Nesse vídeo vamos deixar as coisas um pouco mais interessantes. Vamos entender como podemos animar múltiplos elementos na linha do tempo e como podemos reproduzir o Level Sequencer criado utilizando programação Blueprint quando quiser. Montei esse pequeno esquema aqui. Eu estou usando o template de terceira pessoa, excluí todas as coisas iniciais, copiei esse piso um pouco ali para cima e fiz essa parede aqui. Vamos utilizar o Sequencer para animar essa passagem que está bloqueada com esses cubos azuis e transformar em uma escada até o andar de cima. Então vamos fazer a animação dos cubos e entender como podemos controlar o Sequencer por blueprints. Primeiro vamos criar um novo Level Sequencer e nomear. Uma maneira fácil para adicionar vários elementos de uma vez é selecionando todos os objetos que deseja e só clicar com o botão direito e estará na primeira opção, adicionar todos os selecionados. E é bem simples, vamos definir o local inicial e final para esses cubos. O inicial já está no ponto, vamos gravar as posições desses cubos clicando no transform de cada um. E agora vamos definir uma posição final para cada um deles. Vou deixar esse grid aqui ativado para mover de metro em metro. Vou deixar o tamanho da animação em 5 segundos. E antes de mover o cubo, temos que arrastar a marcação para o tempo desejado. Vou colocar no final. Então vou posicionar esse cubo aqui de cima como o primeiro degrau. Simplesmente movendo e girando. Quando definir a posição, é só gravar com o transform. Então posso partir para o próximo. Vou posicionar como o segundo degrau e gravar. Então vou repetir esse processo com o resto dos cubos formando a escada. Após gravar a posição final de todos, tem um detalhe importante que precisa ser feito. Se você quiser que os objetos animados permaneçam nesse local definido após concluir a animação, é preciso clicar com o botão direito na track do objeto e ir em suas propriedades. Aqui temos alguns parâmetros que podemos definir. Logo aqui na primeira opção, podemos selecionar o que você quer que aconteça quando a animação terminar. E por padrão, os objetos retornarão para o ponto de partida após concluir. Então é só alterar para manter estado, Keep State. Dessa forma, o cubo continuará nesse local após completar a animação. E temos que alterar para todos os outros também. Vamos lá. E uma vez que você já tem um ponto inicial e o final gravado, nada impede de fazer o que você quiser no meio do caminho. Por exemplo, vou colocar a marcação no meio da linha e vou mudar a posição desse cubo aqui para cá e gravar um ponto-chave. Apertando G você alterna entre o modo de edição e o modo de jogo, e essa linha aqui nos permite visualizar todo o percurso do objeto, e isso ajuda bastante. Vou mover rapidamente também os outros cubos aqui no meio da linha do tempo, só afastar e gravar. E se quiser escalonar não tem problema, a posição final já está gravada e irá finalizar sempre naquela mesma posição. Vamos ver como que ficou. E é isso, perfeito. E outro detalhe importante que precisam saber é que se quiser que o objeto fique suspenso no ar assim, é preciso antes desabilitar a física deles. Basta selecionar todos os objetos e buscar por sua opção na janela de detalhes. E desmarcar essa caixinha aqui de simular física. Desmarcando aqui, irá desconsiderar todos os outros parâmetros relacionados à física. Agora sim, está tudo configurado. Então vamos entender como podemos reproduzir essa animação aqui quando quiser através de programação Blueprint. É importante lembrar que uma vez que o Level Sequencer for criado, também irá gerar no mapa um arquivo referente a essa animação. Terá o nome que você colocou. E aqui em seus detalhes você já consegue ver diversos parâmetros que você pode modificar, como reproduzir ao iniciar, mudar sua velocidade total, definir se quer que fique reproduzindo em loop, por exemplo, e diversas outras coisas.
E é usando a referência desse arquivo que podemos controlar a animação utilizando blueprints. Vamos então levar a referência dessa animação selecionando o arquivo e no Level Blueprint, clicar com o botão direito, adicionar a referência do objeto selecionado. A partir dessa referência podemos buscar por diversas funções que são relacionadas à animação. Podemos ver todas as funções procurando aqui na seção do Sequencer. Vamos utilizar o de reproduzir, ou só digitar play. E agora então vai ficar faltando só um evento. Para o evento eu vou utilizar uma caixa de colisão, o Trigger Volume. Podemos achar ela aqui em Conteúdo, Volumes, Trigger Volume. Vou posicionar essa caixa na frente da passagem e levar a referência da caixa também ao Level Blueprint. Ao invés de adicionar a referência, vou logo buscar pelo evento de colisão. Colisão, On Begin Overlap. Dessa forma, assim que o personagem sobrepor a caixa, irá começar essa animação. Mas vamos fazer mais. Vou adicionar outra caixa de colisão nessa parte aqui de cima. E criar outro evento de colisão no Level Blueprint. E puxando a referência da animação, vou buscar pelo node Reproduzir Inverso. Dessa forma, quando eu terminar de chegar lá em cima, irá reproduzir a animação no inverso, fazendo voltar ao normal e removendo toda essa escada de volta. Vamos ver. E notem que, ao continuar sobrepondo a caixa, continuará reproduzindo o inverso. E isso pode não ser o ideal, podemos resolver isso facilmente utilizando um node do Once. E esse node faz literalmente isso, ele só permite que o código seja acionado apenas uma vez, mas pode ser resetado com outro evento, se quiser. Vamos ver. E é isso, certinho. O Do Once impede que as funções conectadas sejam ativadas novamente. Espero que tenha dado para entender como animar múltiplos objetos e controlar as animações utilizando blueprints. Aconselho a praticarem, façam bastante animações, sejam criativos que cada vez mais o leque de possibilidades irá se expandir. Muito obrigado por assistir e qualquer dúvida fiquem à vontade na seção dos comentários. Até o próximo vídeo, valeu!